distribuição de processos, artigo 44. Depois autuados e classificados, os processos serão distribuídos mediante sorteio efetuado por sistema informatizado, assegurando-se a equivalência da quantidade de processos distribuídos entre os juízes em cada classe processual. Parágrafo 1º. Em caso de não funcionamento do sistema informatizado, far-se manualmente a distribuição dos processos mediante sorteio, na presença de 2 testemunhas, lavrando-se ata respectiva, a qual será mantida em secretaria, certificando-se tal procedimento nos autos, incluído pela res. TRPR número 705, de 18,5/2015, parágrafo 2º, na hipótese de ser distribuído processo com pedido ou medida urgente a juiz ausente justificadamente, o processo será encaminhado para apreciação pelo juiz que lhe seguir em ordem decrescente de antiguidade no tribunal, incluído pela res. TRPR número 705, de 18,5/2015, artigo 45. Dar-se a publicidade à distribuição dos processos por meio de resenha publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, DGI, com indicação do número do processo, de sua classe, do município, do assunto, do nome do relator e do revisor, se for o caso dos nomes das partes e dos respectivos advogados, se houver. Parágrafo único. Quando se tratar de processo submetido a segredo de justiça, o município, o assunto e o nome das partes serão omitidos e no espaço correspondente constará a expressão sigiloso. Artigo 46. A distribuição será feita entre todos os juízes do tribunal, excetuando-se o presidente. Artigo 47. A distribuição será por prevenção. 1. No caso de restauração de autos. 2. Na hipótese de ter ocorrido julgamento anterior no mesmo processo. 3. Em caso de vaga, ao novo juiz para as questões relacionadas com os feitos relatados pelo juiz sucedido. 4. Nas ações ou recursos posteriores, relacionados a processos de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, medida cautelar, agravos, exceções, recurso em sentido estrito, ação anulatória, representação e reclamação, independentemente da questão decidida. 5. Nos processos acessórios, quando o processo principal estiver pendente de julgamento. 6. No conflito negativo de competência, quando houver outro processo da mesma natureza entre os mesmos juízes e sob o mesmo fundamento. 7. Na reiteração de pedido de habeas corpus. 8. Nos casos de conexão ou continência reconhecidos por autoridade judicial. 9. Nas ações e recursos de competência originária do tribunal, quando, tendo sido indeferida a petição inicial ou declarada a extinção do processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou em que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 10. Nas ações de justificação de desfiliação partidária e de perda de cargo por infidelidade partidária relativas ao mesmo detentor de cargo eletivo. 11. Nos recursos parciais interpostos contra a apuração e a votação, na forma do artigo 260 do Código Eleitoral. 12. Ao relator do inquérito policial, nas ações penais, inclusive nos casos de concessão de fiança, decretação de prisão preventiva ou de qualquer o relator no mérito, o juiz designado redator para lavrar o acórdão, tornar-se a prevento para as hipóteses previstas neste artigo. Parágrafo 2º. A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público na primeira vez em que se manifestarem no feito. Parágrafo 3º. A distribuição por prevenção constará de certidão nos autos, podendo o relator determinar a redistribuição do feito, caso entenda de forma diversa, incluído pela res. TRE-PR número 705, de 18,5/2015, artigo 48. As reclamações e representações relativas ao descumprimento da Lei nº 9,504/1997, nas eleições estaduais serão distribuídas aos juízes auxiliares a partir da publicação do ato de designação. Parágrafo único. Fim no período de atuação dos juízes auxiliares, os processos pendentes de julgamento serão redistribuídos aos juízes efetivos do tribunal. Artigo 49.
Nos afastamentos de qualquer natureza do relator, sendo convocado o substituto, os processos a este serão redistribuídos. Redação dada pela Res, TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo número cessado o afastamento, os feitos que couberem ao substituto passarão ao substituído, salvo se aquele houver encaminhado os autos ao revisor com o relatório ou pedido de designação de data para julgamento, caso em que ficará o substituto com a competência preventa para participar das sessões necessárias ao julgamento, sem direito, porém, à gratificação de presença. Redação dada pela Res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo 2º, não havendo convocação de substituto por qualquer motivo, serão redistribuídos a um dos integrantes do tribunal, mediante sorteio e oportuna compensação, os processos em trâmite, se ocorrer afastamento do relator por tempo superior a 15 dias. Incluído pela Res. TRPR número 705, de 18,5, 2015, artigo 50. Ocorrendo afastamento definitivo do relator, os processos que lhe haviam sido distribuídos passarão automaticamente a seu sucessor ou, enquanto não entrar em exercício o juiz efetivo que o sucederá, a seu substituto. Parágrafo 1º. Enquanto permanecer vago o cargo de juiz efetivo, os processos serão distribuídos ao juiz substituto, observada a ordem da categoria e a antiguidade desse último. Parágrafo trovida. A vaga, os processos distribuídos ao juiz substituto serão redistribuídos ao juiz efetivo, salvo se aquele os houver encaminhado ao revisor com o relatório ou requerido designação de data para julgamento. Parágrafo 3º. O desembargador eleito presidente continuará como relator ou revisor do processo em que tiver lançado o relatório ou aposto seu visto. Parágrafo 3º. Não haverá distribuição de feitos a juiz do tribunal nos 15 dias que antecederem ao término de seu mandato, salvo nas hipóteses de prevenção. Redação dada pela Res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, artigo 51. Em qualquer hipótese de afastamento do releitor, quando não houver sucessor ou substituto, os processos que tiverem sido distribuídos a ele serão remetidos ao juiz revisor, se houver, ou ao juiz efetivo que se seguir na ordem de antiguidade, para apreciação de medida urgente ou eventual impulso processual. Artigo 52. Os processos serão redistribuídos entre os demais juízes, fazendo-se a devida compensação. Aí, nas hipóteses dos artigos 47, parágrafos 3.049, parágrafo 2º e redação dada pela Res, TR número 705, de 18,5, 2015, 2 nos impedimentos ou suspeições do relator, parágrafo único. Quando o relator suscitar a redistribuição do feito, indicando o juiz competente para sua apreciação, os autos devem a este ser imediatamente encaminhados. Redação dada pela Res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, artigo 53. Haverá compensação na distribuição, exceto nos casos de prevenção nas hipóteses do artigo 260 do Código Eleitoral, ou em que a distribuição deixar de ser feita ao vice-presidente quando substituir o presidente, capítulo 3 da rejeição de prostos. Artigo 54. Sujeitam-se à revisão os seguintes processos: um recurso contra a expedição de diploma, RD. 2. Ação de impugnação de mandato eletivo, EIME, originária ou em grau de recurso. 3. Ação penal originária, AP, relativa à infração apenada com reclusão. 4. Revisão criminal, RVC. 5. Recurso criminal, RC, interposto de sentença proferida em processo por crime, a que a lei comine pena de reclusão. Parágrafo único. Não haverá revisor nos recursos interpostos contra decisões interlocutórias, nos embargos de declaração, nos incidentes, nas exceções, bem como nas deliberações do tribunal sobre recebimento de denúncia no julgamento das ações penais originárias. Artigo 55. Será revisor o juiz que se seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade no tribunal, observado o disposto no artigo 66. Redação dada pela Res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo 1º, havendo redistribuição,
será também substituído o revisor. Nos parágrafo 2.0, nos casos de impedimento, suspeição ou afastamento do revisor, este será automaticamente substituído pelo juiz seguinte na ordem decrescente de antiguidade. Capítulo 4 das consultas, artigo 56. O tribunal somente responderá às consultas sobre matéria eleitoral por autoridade pública ou por órgão regional de partido político. Parágrafo 1º. Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o estado ou região que o abranja. Parágrafo 2º. Distribuído o processo, dar-se, à vista dos autos, ao Procurador Regional Eleitoral para emitir parecer no prazo de 3 dias. Parágrafo 3º. Os autos serão apresentados para julgamento na primeira sessão que se seguir ao parecer escrito do Procurador Regional Eleitoral. Parágrafo 4. Não serão conhecidas as consultas formuladas durante o período eleitoral e as versadas sobre matéria já respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por esta Corte. Título 3. Das sessões do Tribunal, capítulo I. Da pauta, artigo 57. A pauta de julgamentos organizada pela Secretaria Judiciária conterá os processos que serão apreciados na respectiva sessão e será disponibilizada na página do tribunal na internet com antecedência de 24 horas e na sala de sessões até o horário de seu início. Parágrafo 1º. Os processos serão ordenados pelo número, observadas as preferências legais e o estabelecido no inciso 2 do artigo 68. Parágrafo 2º. Salvo determinação em contrário, os processos que não forem julgados na mesma sessão automaticamente serão incluídos na pauta da sessão subsequente, independentemente de publicação no DJE. Artigo 58. A relação dos processos encaminhados para julgamento será publicada no DJE com, no mínimo, 48 horas de antecedência da sessão. Artigo 59. O releitor poderá apresentar em mesa, independentemente da publicação de que trata o artigo 58, um habeas corpus e seus recursos, 2 mandados de segurança e seus recursos, 3 embargos de declaração, 4 agravos, 5 conflitos de competência, 6 exceções, 7 consultas, 8 resoluções, 9 questões de ordem. Parágrafo único. Por deliberação do tribunal, para evitar o perecimento de direito, outros processos poderão ser apresentados em mesa. Artigo 60. Durante o período eleitoral serão levados a julgamento os processos que a legislação eleitoral autorizar, independentemente de publicação no DGE. Artigo 61. A pauta da sessão administrativa será organizada pela Secretaria Judiciária e disponibilizada na página do Tribunal na internet com antecedência de 24 horas e na sala de sessões até o horário de seu início. Artigo 62. O juiz que houver incluído o processo em pauta ficará com competência preventa para participar das sessões necessárias a seu julgamento. Parágrafo único. O juiz poderá retirar processo que por ele tenha sido incluído na pauta de julgamentos, capítulo 2 das sessões, artigo 63. O tribunal reunir-se ordinariamente 2 vezes por semana e extraordinariamente tantas vezes quantas forem necessárias, mediante convocação do presidente ou do próprio tribunal. Parágrafo 1º. As sessões serão públicas, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Parágrafo 2º. O calendário das sessões plenárias será divulgado na página do tribunal na internet. Parágrafo 3º. Havendo convocação de sessões extraordinárias, será dada publicidade à respectiva realização pela publicação no DJI, por aviso na página do tribunal na internet ou por outros meios de comunicação, com antecedência de pelo menos 24 horas. Artigo 64. As sessões ordinárias serão realizadas em dia e hora previamente estabelecidos pelo tribunal. Parágrafo único. Não havendo quórum, será lavrada a ata circunstanciada, ficando adiado o julgamento dos processos em pauta para a sessão seguinte. Artigo 65. O tribunal deliberará por maioria de votos, com a presença mínima de 4 de seus juízes, incluído o presidente da sessão, salvo nos casos expressos na legislação e neste regimento. Parágrafo número somente,
pelo voto da maioria absoluta dos juízes do tribunal, poderá ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Parágrafo 2º. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade, por estarem ausentes juízes em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a fim de aguardar-se a manifestação daqueles, até que se atinja o quórum mínimo exigido para a prolação da decisão. Artigo 66. Durante as sessões, o presidente ocupará o centro da mesa. À sua direita, sentar-se ao procurador regional eleitoral e à sua esquerda, o secretário da sessão. Seguir-se do lado direito, o vice-presidente, sentando-se os demais juízes, na ordem decrescente de antiguidade, alternadamente, à esquerda e à direita do presidente. Parágrafo 1º. Os juízes substitutos convocados ocuparão o lugar dos substituídos e conservarão a antiguidade desses nas votações. Parágrafo 2º. Em caso de afastamento definitivo de juiz efetivo e não havendo sucessor designado, o juiz substituto convocado ocupará o último lugar, lá permanecendo até a posse do efetivo. Parágrafo 3º. Nas sessões, os juízes do tribunal, o procurador regional eleitoral e os advogados, o secretário, meia capa. Artigo 67. No caso de impedimento, suspeição ou ausência eventual do presidente da sessão, a presidência será transferida para o vice-presidente ou para o juiz que o seguir na ordem de antiguidade. Artigo 68. Será a seguinte a ordem dos trabalhos: leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. 2. Discussão e julgamento de processos na seguinte sequência, sem prejuízo das preferências legais. Habeas corpus, mandados de segurança e outras medidas urgentes, renumerado pela RES. 3. PR número 705, de 18,5, 2015. B. Processos cuja vista tenha sido requerida em sessões anteriores, renumerado pela RES. 3. PR número 705, de 18,5, 2015. C. Processos adiados. D. Demais processos. Parágrafo 1º. A juízo do tribunal poderá ser modificada a ordem dos trabalhos. Parágrafo 2º. Durante o período eleitoral, terão prioridade nos julgamentos feitos relacionados à eleição em curso. Parágrafo 3º. Desejando proferir sustentação oral em processo arrolado em pauta, poderão os advogados requerer que na sessão imediata seja o feito julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. Se tiverem subscrito o requerimento os advogados de todos os interessados, a preferência poderá ser concedida para a própria sessão. Redação dada pela RES. TR número 705, de 18,5, 2015. Parágrafo 4º. Independe de nova publicação de pauta ou intimação dos advogados das partes, o julgamento de processos adiados que tenham constado de pauta anterior, em prazo inferior a 30 dias. Parágrafo 5º. A sessão administrativa terá início logo após o encerramento da sessão ordinária ou extraordinária. Artigo 69. A gravação das sessões será feita em formato digital e conservada na íntegra, em caráter permanente. Artigo 70. De cada sessão, o secretário fará lavrar ata, que será discutida e aprovada na sessão subsequente, e conterá os seguintes registros: 1. A data e a hora de abertura e encerramento. 2. O nome do juiz que a tiver presidido. 3. Os nomes dos juízes e do procurador regional eleitoral presentes. 4. Eventual ausência de juízes efetivos e do procurador titular. 5. Os nomes dos juízes ausentes por estarem representando o tribunal em solenidades e atos oficiais. 6. Os números das resoluções nela assinadas. 7. Os dados do processo apregoado, o nome do juiz que o relatou e o do que o revisou, o resultado da votação e, se for o caso, o nome do redator designado. 8. As questões de ordem suscitadas na sessão. 9. As demais anotações determinadas pelo presidente ou pelos juízes. Parágrafo 1º. Durante a discussão da ata, poderão os juízes, o procurador regional eleitoral ou as partes requerer sua retificação. Parágrafo 2º. A ata, uma vez aprovada pela Corte, será assinada pelo presidente da sessão. Parágrafo 3º. As atas serão mantidas permanentemente em arquivo. Artigo 71.
O tribunal reunir-se em sessões administrativas quando convocado pelo presidente, preferencialmente após as sessões ordinárias, com a presença do procurador regional eleitoral, para apreciar e deliberar acerca de matéria administrativa. Parágrafo único. Aplicam-se às sessões administrativas, no que couber, as disposições contidas neste capítulo. Artigo 72. A gratificação de presença a que fazem jus os juízes do tribunal e o procurador regional eleitoral é devida por sessão a que efetivamente comparecerem. Parágrafo 1º será devida a gratificação de presença ao presidente ou ao juiz autorizado pelo pleno a substituí-lo, quando representar o tribunal em solenidades e atos oficiais que o impossibilitem de comparecer à sessão. Parágrafo 2º. Será devida a gratificação de presença ao corregedor regional que deixar de comparecer às sessões do tribunal para representar a corregedoria em solenidades e atos oficiais ou por motivo de viagem para a realização de correções, que o impossibilitem de comparecer à sessão. Artigo 73. Serão solenes as sessões destinadas a comemorações, homenagens, posses do presidente e do vice